aconteceu. Ô, Pedrosa, o Vasco segue ligado aí no mercado. Sim. Vamos falar do Vascão agora. O que a diretoria está mapeando? Tem CEO novo, posições carentes, está buscando um atacante, um substituto para o Payet. Conta pra gente. Assim, o Vasco ele teve a chegada do diretor Admar Lopes. Admar Lopes, um cara que veio lá do futebol europeu, estava no Bordeaux, passou pelo Porto, passou pelo Mônaco e tudo mais. E o Fernando Diniz, ele é um cara muito centrado, né? Não é que ele não acha que precise de reforços, mas ele acredita muito no atleta. Então ele acredita muito que dentro desse elenco do Vasco da Gama ele possa recuperar alguns jogadores para serem peças importantes a partir do próximo semestre do futebol brasileiro. O Vasco hoje, no momento de negociação, até uma notícia dada na torcida vascaínos, está negociando com o Thiago Mendes, que é um volante de 33 anos, que o Flamengo já quis em algumas oportunidades, o São Paulo também sondou. É um jogador que vem de uma lesão grave, estava no Catar, no Al Rayyan, e parece que o contrato dele acaba aí já nos próximos dias. Mas eu vou ser sincero, Flávio, é um jogador que é muito bom tecnicamente, porém eu não consigo ter certeza física dele. E assim, não me espanta porque o head scout hoje do Vasco, o cara que é o cabeça do scout do Vasco, era do Flamengo. Então é muito natural que ele tenha grandes dados sobre o Thiago Mendes, perdão. Então, assim, é um jogador que, tecnicamente, eu não discuto o quanto ele pode agregar. Fisicamente, ele pode agregar. O Vasco não pode mais ter jogadores baleados fisicamente. O Vasco já tem o Jair com lesão grave. O Vasco já tem o Paulinho com lesão grave. Ele tem 33 anos. Então, assim, eu não sei se a galera está assistindo futebol, mas não dá mais para você buscar jogadores que não têm saúde. Não dá mais para você buscar jogadores que não aguentem fisicamente o ritmo do que se pede dentro do futebol brasileiro e mundial. Ter um jogador que vem de lesão grave, que é bom jogador, mas já com 33 anos, e para pagar um salário alto, é essa a melhor escolha para o Vasco? Repito, não discuto a técnica dele. Discuto o quanto o Vasco vai investir e o quanto o Vasco vai precisar de um atleta que já tem 33 anos, daqui a pouco faz 34, 35, 36. E aí? Vai ficar mais um jogador que já não tem um histórico de lesão grande dentro do clube e mais um jogador que também fisicamente não consegue entregar? Eu quero um volante, Flávio, vou dar um exemplo qualquer, que consiga jogar 40 jogos na temporada, que consiga jogar 50 jogos. Ele tem que estar saudável. E é um problema da situação do Vasco ali de primeira volância há muito tempo. O Hugo Moura é um jogador que oscila, não é confiável 100%. O Jair também é outro que oscila também, tem muito futebol e tudo mais. Então, assim, é uma posição carente e que se eu fosse a diretoria Cruz Maltina, eu buscaria um jogador mais jovem, um jogador que até você tem que fazer um investimento para jogar. Não adianta trazer um jogador que está voltando de lesão do futebol do Catar, que nem se sabe como é que ele vai chegar aqui para gastar um salário alto. Eu sou contra, tá? Eu sou contra essa contratação, não pelo Thiago Mendes em si, mas por todo o cenário que eu trouxe aqui. E sim, eles estão buscando também um jogador de ponta direita, principalmente. Na esquerda já tem o Nuno Moreira, que faz bem aquele papel, e um reserva para o Coutinho, além de também estar buscando um zagueiro. Só para trazer o panorama geral para vocês. Mas precisa também, Pedro, eu acho que não é o Vasco que não pode procurar mais jogadores assim. Eu acho que todos os clubes têm que analisar dessa maneira. Por exemplo, no Flamengo a gente tem bons exemplos em relação a isso. O Cebolinha, o De La Cruz, que o Flamengo fez um investimento absurdo. Não dá mais para uma diretoria investir alto num jogador que não vai te entregar números em campo. E quando eu falo números, é aguentar o forte ritmo que é a temporada não só do futebol brasileiro. Por exemplo, Arrascaeta e Pedro, eles não podem jogar juntos. Então, não dá para o Vasco, que vive uma situação financeira complicada, arriscar tanto no investimento alto, porque o Thiago Mendes é um investimento alto. Sim, o Flamengo tentou várias vezes, vários clubes já tentaram e não conseguiram por conta disso, porque o investimento é alto. Vai valer a pena fazer esse investimento num jogador que, teoricamente, não vai te entregar aquilo que tem que te entregar dentro de campo? Não sei se vale a pena você contratar um jogador que vai jogar 50% das partidas na temporada. Então, não é só o Vasco, fico alerta para todo mundo. Né? Serve de alerta para todo mundo. O Diniz tem o histórico de recuperar os jogadores, mas calma lá, nem sempre vai dar para fazer um milagre, né? Break rapidinho, a parada aqui para a gente tomar uma água. Daqui a pouco eu tô de volta com o Benê e com o Pedro. E a equipe do Vasco realmente está atento ao mercado e buscando jogadores. O Thiago Mendes é um desses nomes, a gente vai detalhar melhor para vocês no decorrer do vídeo. Porém, uma informação muito importante é que o Colo-Colo do Chile estaria interessado em Jean Davi ou Jean Menezes, seja lá qual for a maneira que você gosta de chamar o baixinho chileno. O Colo-Colo estaria de olho nele e disposto a colocar um zagueiro na negociação. Informação aí da galera do podcast Cruz Maltino é a seguinte, ó.
segundo informações do jornalista Daniel Arrieta, que o Jean David está na mira do Colo-Colo e também que um zagueiro estaria saindo para um clube do Rio de Janeiro. O nome do zagueiro é o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, ou Saldívia, alguma coisa assim, o nome dele, não conheço muito bem. O Alan Saldívia é um jogador de 23 anos de idade, está há 2 anos na equipe do Colo-Colo e existe a possibilidade do Saldívia ser colocado na negociação com o Jean David. Lembrando, tem alguma negociação já acontecendo entre Colo-Colo e Jean David? Não, não tem nenhuma negociação acontecendo nesse momento. Estou até buscando para vocês aqui sobre o uruguaio Alan Saldívia. A última partida dele foi no dia 22/6, ou seja, há 3 dias. É um jogador que vem atuando regularmente. A nota que eu estou vendo aqui das partidas é uma média legal, mas ele vem sendo muito criticado pela torcida do Colo-Colo. Por mais que os números defensivos dele sejam legais, né? Estou aqui acompanhando pelo Flash Score, ele nessa temporada de 2025 tem 13 partidas, 2 cartões amarelos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele parece que na última temporada, em 2024, ele foi muito bem. Ele conseguiu ter uma regularidade, atuar muito bem na equipe chilena, porém, mesmo sendo titular, lembrando, ele tem uma sequência aqui boa de titularidade, ó, o Saldívia, ele tem uma sequência aqui boa, muito boa mesmo. Ele vem atuando aqui, ó. A última partida que ele foi reserva foi no dia 6/4, ou seja, 2 meses ali e meio que ele está atuando regularmente como titular. Agora, o Vasco vai sair de um jogador que se fosse o caso da negociação acontecer, sairia de um jogador mais velho, que é o caso do Jean David, que não rendeu nada, para um jogador jovem, que é o Alan Saldívia. E agora, uma coisa que me chama muita atenção sobre esse atleta, estou até aqui buscando para vocês realmente para confirmar, é que esse jogador uruguaio, ele é zagueiro, né? Como eu falei com vocês, pelo que eu vi dos vídeos dele, tem uma boa saída de bola, mas é o mesmo caso, por exemplo, do Medel. Porque o Medel é um jogador que é baixo, né? Estatura baixa. E o Saldívia é a mesma coisa, ele tem 1,80 de altura. Quer dizer que ele é ruim na bola aérea? Não, o cara pode ter impulsão e ajudar. Mas eu vi muito mais qualidade para sair jogando do que propriamente no DVD jogadas com que ele estivesse tirando jogada aérea. Ele tem margem de evolução? 23 anos de idade? Tem margem de evolução, mas eu acho que eu não faria essa negociação. Eu acho que se quisesse, negociaria o Jean David e buscaria um zagueiro, sei lá, tem opções como o Balbuena, Rafael Tolói, Sami, tem vários nomes aí, o Kaique, né, do Almeria, eu acho que eu iria nesses zagueiros ao invés do Saldívia. Em relação agora a Thiago Mendes, essa notícia aí sobre Thiago Mendes é que o Vasco está buscando reduzir a pedida salarial do Thiago Mendes. A informação do Bruno Murito do GE é a seguinte, ó, Vasco busca reduzir pedida salarial de Thiago Mendes. Nas primeiras conversas, o staff do atleta colocou entre um dos possíveis maiores salários do elenco do Vasco, ou seja, na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200, aproximadamente, seria ali um dos maiores salários da equipe do Vasco. A diretoria tenta baixar os valores para um patamar condizente com a hierarquia que o volante teria no plantel. Se fechar a contratação do jogador, o Vasco não irá pagar perto de 1 milhão, valor que foi cogitado no início da negociação. O clube tentou um contrato com salário abaixo, com gatilhos que aumentassem os valores com bônus e metas, ou seja, basicamente ali por produtividade. Mas isso não agradou tanto o staff do atleta. As conversas seguem, mas o volante não é o único volante na mesa da equipe do Vasco. Ou seja, o Vasco busca mais nomes tirando o Thiago Mendes. Tipo assim, ó, Thiago Mendes, ó, você não quer? Beleza, mas também tem nomes aqui na mesa para a gente poder fechar a negociação caso você não queira. É um jogador de qualidade? É de qualidade, mas a parte física, como disse aqui o Lucas Pedrosa, é uma situação que pesa muito. E pode ser que realmente o Thiago Mendes aceite essa redução salarial. Sei lá, eu acho que uns 800 a 850 mil mensais é o que o Vasco deve propor
para o atleta. Lembrando que o Jair é um jogador que recebe ali 900 mil, é um cara da posição e não vem atuando. O Thiago Mendes, se chegasse, seria teoricamente para ser o titular da posição. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível a marca de 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, vai, tamo junto. E é nóis! Fui!